Paz a você que está inscrito no canal e também está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o Rafael e eu quero falar hoje com vocês sobre o milênio. Eu gravei alguns vídeos falando sobre este tema e eu quero continuar falando sobre este tema. Nós continuaremos gravando também sobre as 10 razões pelas quais eu acredito que nós estamos no final. Existem muitas dúvidas a respeito do que vai acontecer no milênio. Milênio nós já sabemos que é um período do governo do Filho de Deus sobre a Terra. Muitas pessoas dizem que o milênio não será na Terra, mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé, diz que o milênio acontecerá na Terra. Em Apocalipse, no capítulo de número 5, nos versos de número 9 e nos versos de número 10, diz que nós reinaremos sobre a Terra. Os salvos reinarão sobre a Terra. O milênio, portanto, será um período de governo, não só de Deus, do Filho de Deus, mas também de todos os seus filhos, que governarão sobre toda a terra. O que muitas pessoas não entendem é que o nosso galardão será exatamente isso, será o governo. Por isso, em diversos momentos, a Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. E o que é que um rei faz? Ele governa. É por isso que a Bíblia fala sobre coroa, que os salvos receberão a coroa. A coroa fala de governo. Eu quero que você observe comigo um texto que está em Lucas, no capítulo de número 19, que Jesus conta uma parábola a respeito do reino. O texto diz que como eles estavam próximos de Jerusalém e eles esperavam, as pessoas esperavam que o reino de Deus estava próximo de vir, então Jesus começa a contar essa história. Ele diz que um nobre, ele sai da sua terra e vai para uma terra distante e lá ele toma o reino, mas ele deixa minas, ele deixa tesouros com aqueles homens para que eles granjeiem, para que eles consigam multiplicar aqueles talentos. E a história diz que depois de muito tempo aquele rei volta, aquele nobre volta e toma o governo daquela terra e vai cobrar de cada um dos seus servos a quem lhe deu aquelas minas, aquele dinheiro, aquele talento, vai cobrar deles. E aquele que havia multiplicado mais havia ganho governo sobre mais cidades. Preste atenção nisso. Nada é por acaso, nenhuma palavra na escritura pode ser jogada fora. Ele recebe o governo sobre 10 cidades, o outro sobre 5 cidades e o outro sobre 2 cidades, e o outro é lançado fora da cidade, o local onde há trevas e ranger de dentes. Nessa época em Jerusalém havia um vale chamado Vale de Inom, conhecido também como Guerrinom. Esse local era um local fora da cidade, era o lixão da cidade, onde estavam os mortos da cidade. Eu quero que você entenda que aquele que não está com Cristo, ele não tem governo, ele não tem vida, ele não participa do governo. Então, por um período de 1000 anos, nós vamos governar a terra junto com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a capital de todo esse governo será a Jerusalém física mesmo. E apenas depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá sobre a terra. Eu quero que você se lembre de uma oração tão famosa, mas que muitos de nós não prestamos atenção, a ponto de dizermos que vamos governar o céu. Pois bem, o céu já está bem governado, meus amigos. Preste atenção nessa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Perceba que nessa oração se fala de trazer o reino de Deus para a terra. Eu sei que o reino ele já começou, mas ele não está completamente instituído. Eu não sei se você sabe, há uma promessa para os filhos de Abraão, para os descendentes de Abraão, e aqui não entra o filho da escrava, porque ele não receberá a herança da promessa, assim como Paulo diz. Em Gênesis, no capítulo de número 15, Abraão recebe uma promessa, que desde o Eufrates até o Nilo, até o Egito, toda aquela terra seria dada aos seus filhos. Percebam que isso ainda não aconteceu, mas em breve isso acontecerá. A terra de Israel será ampliada. Percebam ainda que essa mensagem é uma mensagem totalmente política. A mensagem bíblica, meus amigos, é uma mensagem política porque fala da restauração da terra, fala de um único rei
que vai governar toda a terra. Isso mexe com todos os governos. Se você estudar sobre os governos da terra, você vai perceber que muitos deles não permitem que essa mensagem entre, porque isso afronta esses governantes, esses líderes, esses ditadores. Eu quero deixar alguns textos bíblicos para você meditar a respeito do milênio. Textos como Zacarias no capítulo 6, Zacarias no capítulo de número 8, Zacarias no capítulo de número 14, que fala que as nações terão que celebrar as festas do Senhor, principalmente a festa de tabernáculos, e aqueles que não subirem a Jerusalém e não celebrarem essas festas, o Senhor não permitirá que chuvas caiam sobre a terra deles. Textos como Isaías, capítulo de número 66, eu quero que você preste atenção que trazer o reino de Deus para a terra também implica na restauração do reino de Israel, das tribos que estão dispersas, mas que o Senhor os aproximará para essa terra, desde o Eufrates até o Nilo. Você se lembra quando Jesus foi assunto aos céus, foi subir aos céus, e os discípulos, as pessoas que ali estavam, perguntaram: Senhor, a última pergunta para ele foi: quando restaurarás o reino de Israel? E Jesus diz: a vocês não é dado saber os tempos que o Pai designou. Alguns estudiosos acreditam que Davi governará a Jerusalém física. Jesus será o rei sobre o rei Davi e sobre toda a terra. Mas que na cidade física Davi também governará. Isso se dá pelo fato de que Ezequiel diz que o rei de Jerusalém oferecerá sacrifícios. E há muitas promessas indicando que esse rei seja Davi e não a sua semente. Muitas coisas nós não sabemos que irão ocorrer durante o período do milênio, mas sabemos que haverá um momento de paz na terra. Um momento em que Satanás será amarrado por 1000 anos e a terra viverá em paz e harmonia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse vídeo sirva para ampliar o seu conhecimento ou para fortalecer a sua fé, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.